Olá, meu nome é Cibele Barbosa dos Santos. Estou fazendo esse vídeo para colocar aqui neste canal do YouTube, devido a pedido de pessoas que me conhecem, clientes que eu já atendi e que vêm assim com frequência me pedindo, solicitando: Cibele, qual a sua história? Como que você chegou a fazer esse trabalho que você faz hoje em dia com as terapias? Desde pequena, como que foi? Então, assim, há mais de 1 ano e meio, até peço desculpas, né, pela demora, mas eu vou estar explicando mais ou menos o certinho por que eu tenho demorado tanto para colocar isso em, trocando em miúdos, né, na forma de vídeo, porque é um assunto complexo, né? Quando a gente fala assim, tem a infância, tem a juventude, depois tem a adolescência, aí agora a fase de adulto, e saindo do adulto indo para outra fase. A gente vai vendo assim, para colocar no papel o que é que aconteceu e assim, qual é a trajetória até o agora. Eu expliquei pro pessoal que eu vou estar colocando, né, fracionado. Eu vou colocar hoje eu vou falar um pouquinho sobre como foi a minha infância, né? E aí no próximo que eu for fazer, aí eu já vou partir do ponto de partida que eu terminar o outro, esse vídeo de agora, é onde eu vou prosseguir. Então assim, sem mais delongas, era só um minutinho pra gente. Então, vamos prosseguindo então. Eu vou começar pela minha infância, né? Bom, hoje eu posso dizer que muitas coisas eu consegui superar, muitas coisas eu aprendi com tudo isso que eu passei. E é muito através disso que eu tenho tido recursos, embasamento, para não ficar só no que eu aprendi enquanto terapeuta holística, enquanto psicoterapeuta e massoterapeuta. Meu nome é Cibele Barbosa dos Santos. Hoje eu estou com 38, vou fazer 39 agora em julho. Sou mãe e moro com meu esposo, meu filho. Minha mãe, ela mora embaixo, nós moramos em cima, estamos construindo nossa casa. Sim, temos uma estamparia, além do meu trabalho com as terapias, eu também trabalho com uma estamparia, a gente produz camisetas, canecas, né, produtos personalizados. E aí agora eu paro aqui e me remeto ao antes do meu nascimento. Vamos lá. Minha mãe, o nome dela é Simone, e o meu pai, o nome dele era Jorge, né? Hoje ele não se encontra mais vivo. Porém, na minha infância, acho que uma das coisas que foi o meu maior bloqueio, uma das coisas que mais me deixou sem respostas e o que fez eu buscar por resposta é o fato do meu pai, ele não ter sido um pai de fato, né? Nem na minha infância, nem depois da minha infância, quando eu já estava saindo da infância para ir para ser juvenil, antes da adolescência, eu não tive esse contato, essa presença, esse marco, né, de falar, tive um pai. Tive um pai biológico que me deu a vida, mas com esse pai eu tive que passar por muitos conflitos, muitos atritos, né? Começa já que minha mãe engravidou de mim com 14 para 15 anos. E dentro desse contexto, eu lembro que ela não falou pro meu avô que estava grávida. E aí, quando meu avô descobriu dessa possível gravidez, faltava poucos meses para mim nascer. E nesse clima, gerou-se um ressentimento muito grande, uma mágoa, né? Um descontentamento por parte do meu avô, Vicente. E tanto que durante a gestação eu
eu ouvi muito, né, falar sobre isso. Que meu avô, ele não conversava direito com a minha mãe, que estava grávida de mim, mas quando ele vinha, chegava perto, era sempre falando com a minha tia, irmã da minha mãe, né, no caso, Sandra, que comprei isso pra Cibele, né, no caso, que seria eu. Mas ficavam assim muito. Foi um momento, eu acho que, como eu sinto isso, senti por muito tempo isso pesar no meu coração, eu imagino o quanto que não pesou também pra minha mãe na época, né? Essa questão de não ter falado, não ter se abrido, não ter confiado e ter ficado esse clima. Tanto é que eu nasci e mesmo após eu nascer ficou ainda um tempo, ainda aquela resistência, né? Aquela coisa de queria saber de mim, mas meio que não conversava diretamente, ficava mandando, intermediando a conversa pela minha tia. Enfim, isso foi o menor dos atritos, né? Eu, olhando lá para trás, essa rejeição que eu sofri por parte do meu pai, eu não entendia, eu não tinha dimensão que essa rejeição não era culpa minha, que não foi uma coisa que tinha como eu controlar. Então eu me coloquei como algoz, né, da situação, e isso me martirizou por muito tempo. Ao passo de que eu lembro que o meu avô não aprovava o meu pai, a família do meu pai biológico, no caso, minha mãe foi morar junto com a família do meu pai biológico um tempo. Não deu certo. Foi uma infância seguida de muitas discussões, de muitos atritos, né? Coisas desagradáveis da gente mexer e tocar, mas é necessário, né? Eu tenho lembranças, minha mãe até se impressionava quando eu era um pouco mais assim, que eu comecei a falar com 1 ano, né? Mas muito antes disso eu tenho lembranças, não sei como explicar isso, mas eu tenho lembranças de gritos, eu tenho lembranças de mim no berço e meu pai gritando e pedindo dinheiro pra minha mãe e tendo todo aquele peso, sabe? Então sempre que eu pensava no meu pai, sempre vinha essa sensação de sufocada, me sentir triste, me sentir meio desvalorizada. E nessa infância, com esse tumulto, eu lembro que na minha mente eu não sabia o porquê que a gente não estava em harmonia. Eu simplesmente temia, eu tinha medo. Eu escutava os parentes falar, ai, fulano, ai, porque esse fulano... Então você escuta muitos áudios falarem o que bem pensa, o que bem quer. Às vezes nem é aquela realidade, mas você escuta, enquanto criança você absorve aquilo e você fica meio que... Será que é isso? Será que é por isso? Se não era por isso? Então, enfim, eu lembro que o que mais me marcou quando a gente saiu de vez, né, da companhia do meu pai, minha mãe falou, não, basta. A gente foi morar com meu avô. Então, assim, foi um momento que eu acredito que foi difícil pra minha mãe, né? Que a gente fala de, ter que engolir o orgulho e não deu certo e voltar pra casa dos pais. Só tinha meu avô, minha avó já era falecida, então só tinha o meu avô, minha tia também morava, né? Dava pra constituir na família dela. E eu lembro que esse período foi muito difícil, porque meu avô, ele tinha passado por um trauma também, e tinha perdido a minha avó, tinha acontecido várias coisas, né, com ele, e ele sofreu um acidente e perdeu uma das pernas, teve que amputar uma das pernas. E minha mãe trabalhava, a partir do momento que ela teve ela foi uma guerreira, ela sempre estava trabalhando. Enquanto eu tinha meu avô, né, minha tia também trabalhava, então eu ficava com meu avô. E eu tenho nítida lembrança na minha infância do meu pai vindo e louco, translocado, assim, sabe? Ameaçando meu avô, que minha mãe tinha que voltar para casa,
que eu tinha que voltar com a minha mãe pra casa, só que isso eu era muito pequena, mas eu lembro isso ficou marcado. E desculpa o barulho dos cachorros, tá, gente? Aqui são dos vizinhos, não é aqui. E eu lembro dele puxar uma arma e ameaçar meu avô. E meu avô com a muleta de um lado, que às vezes meu avô, meu avô não gostava de usar a muleta que ele tinha. Ele gostava de, sabe, de pular ou então se arrastar. Eu lembro que quando pequena, ele ia se arrastando e eu ia imitando ele, se arrastando também, como se eu tivesse só uma perna. Eu imitava ele. A gente ficava pela casa fazendo isso. E meu avô pegou e me protegeu, sabe? Me pegou no colo, colocou eu no outro cômodo, falou pra mim, fica aqui. E assim, isso foi muito forte, ficou marcado em mim por muito tempo. E o que mais marca não é nem o que aconteceu em si, é o fato de você não saber o porquê que aquilo chegou naquele ponto. Então, essa foi uma fase, né? Que me marcou muito, que fez com que eu mudasse bruscamente. Então, quando a gente foi morar com meu avô, minha mãe, mais do que nunca, começou a trabalhar. Ela trabalhava muito. Eu lembro que ela teve vários empregos e ela trabalhava num emprego, num dia trabalhava numa outra casa, e assim foi seguindo. Até o passo do meu avô desencarnar, né? Ele teve um derrame, ficou ruim, com um tempo internado, aí teve aquela melhora, mas aí depois daquela melhora ele desencarnou. E eu, desde muito pequena, sempre fui muito sensível, fui muito sensitiva. Então eu ficava assim, na dúvida do que realmente estava acontecendo e do que não estava. Será que aquilo era fantasia ou não era? E assim, eu era muito assim, aquela pessoa assustada, sabe? Tudo me assustava, tudo. Eu ficava assim, apreensiva. Nunca, na minha infância eu me lembro muito bem que eu nunca chegava num lugar e ficava à vontade. Demorava um certo tempo para que eu conseguisse ficar à vontade. E aí, assim, dentro disso, lógico, eu tenho gratidão a muitas pessoas, né? Porque minha mãe trabalhava, aí fim de semana ela ia pro pagode, ela ia se divertir com as pessoas que ela conhecia, levava eu pros pagodes junto com ela, levava eu onde quer que ela fosse, ela me levava, me carregava. Então minha mãe sempre foi muito assim, sempre tentou me dar o melhor dela pra mim, e isso fez toda a diferença. Mas a minha mãe trabalhava muito, ao passo que a gente só se via à noite, né? E aí, quando meu avô faleceu, ela precisou achar alguém para tomar conta de mim. Sou muito grata. Ela achou uma senhora, que inclusive era parente, né? Era mãe do meu tio. E hoje em dia ela já desencarnou também. Mas assim, sou muito grata, porque ela olhou eu por um bom tempo. Ela tinha outros netos, outras crianças que ela olhava. Mas assim, cuidava de mim ao ponto de dar algo de comer, de ensinar o que é certo e o que é errado, dar banho, sabe? Quando não tava bem, ajudava a ministrar remédio. E assim, sempre muito batalhadora. Sou muito grata também à dona Vicentina, que já tá lá, já desencarnou, mas que deixou assim um grande legado dentro de mim. E assim, passei também por um outro conflito, que assim, não convém eu falar nomes agora, porque graças a Deus isso já passou, não faz mais parte da minha vida. Mas nessa de minha mãe deixar eu num lugar por um tempo, que eu tive que ficar em alguns lugares antes de ficar em lugares realmente que a pessoa podia ficar. Não era sempre que dava pra fechar com uma pessoa só. Então, eu passei por alguns maus tratos, né, na minha infância, coisas assim de humilhação mesmo, humilhação pelo fato de era minha mãe só trabalhava, eu não tinha pai, então
isso deu margem para que muitas pessoas maldosas, né? Vou dizer assim, pessoas que não têm amor no coração, que não sabe o que é ética, não sabe o que é integridade. Então eu passei por alguns maus tratos e nessas idas e vindas de ficar num lugar, ficar no outro lugar, eu passei pro pior. Eu acho que foi a terceira coisa que mais me marcou, que foi o fato de eu fui ameaçada, além das burdoadas que eu levava, né, quando eu era pequena, além você é feia, você é chorona. Isso foi até um estigma que me perseguiu por muito tempo, porque eu sempre fui assim, devido à minha infância mesmo, né? Então, uma das coisas que mais, assim, pegou mesmo, que me feriu, que me machucou, que me fez me sentir pequena, minúscula, mesmo sendo uma criança, né? Eu tinha o quê? 4 para 5 anos. Tinha uma pessoa no lugar um dos lugares onde eu ficava, tinha uma pessoa que fazia parte da casa também, era um morador da casa também, era mais jovem. E assim, tinha muita gente que circulava nessa outra casa que eu ficava e essa pessoa me ameaçava. Essa pessoa baixava minha calcinha, essa pessoa, de certa forma, me assediava. E o pior de tudo isso não é nem isso. O pior que eu vejo, assim, que me amedrontava era: se você contar, eu mato a sua mãe. Então aquilo, pra mim, com 5 anos de idade, indo pros 6 anos, pra mim era o fim, sabe? Eu só tinha minha mãe. Então, pra mim, aquilo era como se, vou tirar o ar que você respira. Fica quieta. Fecha os olhos, fica quieta. E assim eu prossegui, acho que dos 5, 6 anos. Mas sabe que dentro de mim eu era muito chorona depois do que disso começou a acontecer comigo. Qualquer coisa que falava pra mim, eu já começava a chorar. Porque era a maneira que eu encontrava de aliviar aquela sensação de sufoco, aquela sensação de eu não tenho ninguém pra me ajudar. Durante muito tempo eu senti essa sensação. Com 5, 6 anos de idade era o que eu sentia. Vou tomar um golinho de café com leite aqui. Eu me emociono falando isso. Hoje, não com tristeza, né? Eu vejo o quanto que a gente às vezes passa por coisas e quando a gente não sabe o porquê, a gente fica perdido. Isso causa lacunas, né, na vida da gente. Então, prosseguindo daí. Então, foi a terceira coisa que mexeu comigo estrondosamente. E aí, eu não tinha coragem pra abrir a boca e falar: mãe, isso. Mãe, assim, eu não tinha aquela vontade de ir para o lugar que eu tinha que ficar, mas eu era obrigada a ficar. E esses abusos não eram todos os dias, né? Eram coisas decorrentes. A pessoa era assim, covarde ao ponto de, às vezes, as crianças sentar para assistir desenho, assistir filme. Fazia questão de sentar do meu lado, sabe? Colocar edredom coberto, ficava me cutucando. Ali, eu quietinha, eu chorava de um olho só, a lágrima caía. Mas tudo escuro, todo mundo comendo pipoca. Então era um abuso opressor, né? Aquele abuso que a pessoa sabe, te manipula, você não tem nem o cérebro formado, você tá ainda em processo de florescer, de amadurecer. E isso se prosseguiu, acho que durante alguns meses. Mas desde pequena eu sempre tive uma coisa assim muito forte. Quando eu falo nos meus posts, né, nos atendimentos, eu falo muito de luz, de colocar luz onde está escuro. Porque foi assim a minha infância. Essa é a minha realidade. Foi a minha realidade assim que aconteceu. Então eu sempre pensava: Deus. Conversava, sempre fui muito de conversar. Pedir pra Deus: Deus, me ajuda. Eu não quero viver assim. E eu ficava nessa busca, né? Aí, lógico, depois de um tempo fui pra outra casa. Graças a Deus saí daquela casa onde eu ficava. Né? Fui bem cuidada por algumas pessoas.
fui acolhida por algumas pessoas. Quando eu era pequena, fui mimada também por algumas pessoas. Vou até citar aqui o nome de algumas pessoas, porque embora hoje, com meus 39, quase 39 anos, a gente não esteja junto direto, assim, na minha memória, no meu coração, tá impresso no meu espírito e na minha alma. O Chuchu, que é o Wellington, Chico, a Cida, Dodô, pessoas que não estão mais aqui, mas pode ter certeza que a gente ainda vai se encontrar e eu ainda vou agradecer. Como já agradeci, mas ainda vou ter a oportunidade de agradecer novamente. Barranco já desencarnou, Celso, Coca, a Dils, que é o marido dela hoje, a Juraci, que é minha madrinha. Então teve muitas pessoas que ficavam comigo, que me acolheram, que foram luz na minha vida, né? E eu sou muito grata mesmo, porque se não fosse essas pessoas que às vezes carregava eu e falava assim, o que você quer? Eu lembro que eu era muito pequena e eles achavam legal o jeito que eu falava pelos cotovelos, né? Quero fantaúva, batata frita. Eu sei que eu pedi um monte de besteira. E era um jeito de, sabe, como se fosse uma recompensa. Você não tem o seu pai, mas você tem pessoas que são super amigos da sua mãe, que tem um carinho especial por você. E aí minha mãe teve alguns relacionamentos também, alguns bons, outros não deram certo, mas assim, entre todos os relacionamentos que ela teve, tem duas pessoas que assim, contribuíram muito pra minha formação também. Uma delas é o Márcio, que foi namorado dela por um bom tempo. Ele era uma pessoa assim super fofa, sabe? Uma pessoa de luz, uma pessoa de alegria, uma pessoa que era animado. E depois dele, assim, que marcou, o Chesco Francisco, né? Que foi meu padrasto, que no caso é o pai do meu irmão. Hoje que eu tenho um irmão, ele chama Vinícius, eu tenho 38, ele tem 28 anos, então a gente tem 10 anos de diferença. E na infância, foram essas pessoas que deram todo esse sentido, assim, positivo, de me ajudar a ver que eu era acolhida, que eu era amada também, né? Tem meu tio do lado, tem vizinhos, que eu não posso deixar de citar, né? Tem vizinho da frente, que já carregou no colo, né? O Paulinho, hoje ele é casado com outra moça, a Silene, que também é um amor de pessoa. A gente não tem tanta intimidade igual antigamente, mas, como eu posso dizer, é coisa da vida, né? Tem pessoas que estão sempre próximas da gente, aí passa um tempo, não tá tão próximo, mas de certa forma, eu tô colocando isso de maneira alguma, não é pra me aparecer, não é pra alguém falar, coitada, não, mesmo porque isso são as minhas pérolas. Foram pérolas produzidas através da minha dor. E a maneira de cada um enfrentar a dor pode ser diferente. Às vezes um acontecimento para uma pessoa tem um peso, para outra já tem outro peso. Então deixando mesmo, nu e cru, quem sou eu de verdade, sem firula, como diz aí algumas pessoas, né? Sem mimimi. É o que eu sou, é a minha essência, é a minha verdade. Então, eu tive muito disso. Não posso deixar de citar também. Lá na Vó Vicentina, onde eu fiquei, que foi um tempo muito agradável, tinha as netas dela, que são fofas também. Era alegria, a gente ia pra rua, soltar pipa, jogar peão, bolinha de gude, pega-pega, pique-esconde. Naquela época, a gente podia brincar na rua que não tinha perigo. Hoje não dá mais. Mas naquela época, isso foi uma coisa muito boa da minha infância. Eu tive um pouco disso.
Eu queria ter tido mais disso. Eu tive um pouco disso e foi muito bom. Né? A Cristina, a Patrícia, a Kiki, que ajudou também a cuidar de mim um bom tempo. Né? Aí tinha os primos, né? O Fabinho, o Regi, Alexandre, o Banana, né? O Marcos, o Marcelo. Pessoas super bacanas que contribuíram de alguma forma com a minha... saindo da infância para ir para a juventude, né? Mas, assim, após esse período dos 4, dos 5 anos, quando foi para os 6 anos, 5 para 6 anos, eu tive uma benção, acho que a maior benção da minha vida, que foi, minha mãe trabalhava numa vidraçaria, né, onde eles colocavam aquelas molduras, né, jateava vidro, essas coisas, e minha mãe trabalhou com uma senhora assim que, olha, eu vou te falar, algumas pessoas que me conhecem já sabem, o nome dela é Amélia. Hoje ela já tá na seara bendita, com certeza, tá servindo, trabalhando na luz, mas foi uma pessoa que em vida também trabalhou na luz, mais do que quem trabalha, porque eu lembro que quando ela me conheceu, ela se encantou por mim, e ela tinha uma filha, ela tem uma filha, a filha dela acho que é viva ainda, ela tinha uma filha. Aliás, ela tinha mais de uma filha. Ela tinha dois homens ou 3 homens e 2 mulheres, se eu não me engano. Né? Então, ela falou pra minha mãe, falou assim, Mona, deixa a Belinha comigo, você precisa trabalhar? Deixa a Belinha comigo e Cassandra, como ela é mocinha, é bom ela ficar com a gente. E ela é uma fofa, ela me conhecia desde do 1 ano e meio de idade. Primeira vez que ela me viu, e minha mãe conta, sempre que minha mãe conta, assim, eu sinto muita ternura ao lembrar que ela falava, mas ela fala direitinho as palavras, ela é tão linda, ela fala parecendo uma adulta, e não sei o que, não sei o que, ela é muito fofa. E aí eu fui morar com a dona Amélia, e assim, eu posso dizer que esse período que eu fui morar com a dona Amélia fez toda a diferença para que eu não entrasse no limbo, né, que a gente fala, para que eu não entrasse na revolta, para que eu não entrasse, sabe, no me perder. Foi aí que eu comecei a me encontrar com meus 6 anos, com 5 para 6 anos eu já estava pensando nisso. Ela começou a me ensinar muitas coisas, eu falava, eu via coisas, e ela ia num local kardecista, né, na época, e ela até me levou nesse local e falaram pra ela, eu senti uma dor muito forte. Na infância eu nunca falei isso pra ninguém, né? Mas era dos abusos que eu sofri na minha infância. Era dos sentimentos que eu tinha que digerir sem querer digerir. Era das ameaças, era de tudo que aconteceu comigo, né? Enquanto eu não entendia nada, eu só sabia que estava acontecendo. E depois, mais tarde, é que eu fui ter um baque de, poxa vida, foi isso que aconteceu comigo. Mas, enfim, a dona Amélia é aquele tipo de pessoa que a gente orava pela manhã, a gente agradecia, a gente tomava café da manhã, a gente agradecia. Acontecia uma coisa ruim, ela sempre vinha mostrando que tinha um lado positivo. E muito disso que eu tenho em mim, eu peguei dela. Ela era o tipo de pessoa que dava muito conselho pra minha mãe, sabe? Que mostrava pra minha mãe como que era a vida, que podia ser diferente. E assim, eu lembro até hoje. Então eu ficava na casa dela. Eu chegava domingo. Domingo. E aí eu ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E às vezes minha mãe me pegava na sexta, porque aí tinha escola, que eu comecei a primeira série. Tinha escola e ficava com a minha mãe da sexta pro sábado, às vezes o sábado inteiro, e domingo voltava pra Ieia, que eu chamava ela de Ieia. E aí eu ficava com ela e com a Sandra. A Sandra também contribuiu muito comigo. A Sandra, ela tinha um grau de surdez e ela tinha o cérebro dela, ela era muito inteligente, então ela tinha muita informação, ela conversava muito, ela falava muito. E assim, pra acompanhar o ritmo dela,
de cara era difícil, mas depois de um tempo que você convive, ficou bem mais fácil. E assim, ela contribuiu muito para minha formação enquanto ser humano, né? De ter paciência, de ouvir mais, de prestar mais atenção no outro. Isso foi o que me despertou esse lado já na infância. Então, morei com a Dona Amélia um bom tempo. E assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Acho que foi minha salvadora, foi a Dona Amélia. E ela me ensinou coisas maravilhosas. Pra você ter uma noção, eu era bem rebelde. Teve uma época que eu era rebeldinha. Tava fazendo lição de casa, sabe o que eu fiz na minha infância? Ela falava pra mim, não apaga, Belinha, presta atenção, faz a letrinha redondinha. E eu com pressa pra brincar, eu fui lá fora, peguei um fio, sabe esses fios? Fio mesmo, de telefone, pra apagar o caderno e fui apagar, rasguei, tive que copiar tudo de novo. E a vergonha de falar pra ela que eu tinha feito aquilo. Mas ela era aquele tipo de pessoa que você podia ter feito a pior coisa assim na sua cabeça. Pensando, nossa, isso não podia ter feito. Ela vinha com uma serenidade, sabe, com uma educação, com uma finesse. E acolhia a gente no amor dela. Ela ensinava com firmeza, mas com muito amor. E isso me cativou, isso me ajudou muito, isso me fez enxergar que a gente não pode ver as coisas assim e já julgar. Então isso foi o que me engrandeceu, que me fortaleceu, que começou a fazer eu olhar para uma outra direção. Não que eu já tinha superado o que aconteceu, não, porque eu nem entendia, na verdade, o que tinha acontecido comigo. Mas, de certa forma, foi assim, restaurador. E aí vivi com ela muitos anos. Aí veio a fase da escola, fiz a primeira série, a segunda lá. Aí depois na terceira série eu lembro que eu já fui pra outro, voltei a morar em definitivo aqui com a minha mãe, em casa. E acho que da infância que mais pegou foi isso. Teve outros acontecimentos assim, isolados, que na escola, acho que pelo fato do que eu passei quando eu era pequena, ó, não zoa comigo não, o pessoal zoa comigo porque eu sou baixinha. Então sempre o pessoal, mas você é pequena. Meu marido mesmo que zoa bastante. Mas quando eu era pequena no sentido de criança mesmo, né, informação. Então desde os meus 5 anos que eu sentia dores fortes no meu abdômen, no meu aparelho, né, nas minhas partes genitárias, e isso foi decorrente, começou com o físico, mas muito de tudo isso foi emocional. Muito de tudo isso, hoje eu posso falar isso, né, porque eu fui atrás, eu fui buscar. Então assim, na escola eu sofria muito porque eu tinha dificuldade de interação, principalmente com pessoas que eu não conhecia, principalmente se fosse homem. Eu tinha medo de homem. Eu na minha segunda série, na minha primeira série, eu queria morrer quando eu tinha que fazer trabalho em dupla, trabalho em grupo. Assim, pra mim era uma sensação de, ai não, eu vou ter que estar com pessoas que eu não conheço. Então isso foi muito forte, assim, me marcou muito, me impediu de crescer, de interagir, sabe? Lógico que teve esse lado ruim, mas teve também um lado bom, porque querendo ou não, algumas pessoas, alguns professores que sim, também foram os fofos na minha vida, que eu posso até citar os nomes, porque assim, eu tenho muito isso, né? Começando por uma pessoa que é conhecida da gente, a tia Sheila, que ela é professora, acho que ela é pedagoga também, ela, não sei se ela já é especializada, assim, sabe? Ela fez várias outras formações, então hoje ela já deve ser master, blá. Mas a tia Sheila, sem palavras, nos momentos mais difíceis, assim, mas quando eu tava maior, ela sempre vinha nos acudir, sempre vinha nos acolher, sabe? E às vezes deixava
o que ela estava fazendo para vir amparar. Então, assim, foi também uma pessoa assim, que nos apoiou muito, nos ajudou no crescimento, né? Com a sua sabedoria, com o seu braço, né? Então, assim, essa é a parte da infância. Por isso que eu falei que, poxa, quando os clientes falam, Sibeli, eu quero saber como foi a sua vida, o que te despertou, o que fez você... Tem muita coisa, aconteceu muita coisa. Quando eu falo assim, não tô querendo falar, ai, tenha dó, não é isso não, mas é porque aconteceu muita coisa mesmo, né? Então, assim, na parte da infância, acho que mais teve foi isso. Foi a questão da rejeição pela parte do meu pai, questão da minha mãe não ter tido apoio, né? Questão dessas rusgas, né? Dessas mágoas, ressentimento do meu avô com a minha mãe, porque ela não falou que estava grávida. Aí depois ele me acolheu e na época até tem uma lembrança que eu acho bacana eu estar falando nesse vídeo. Tinha um bazar bem aqui na esquina aqui da rua onde eu moro. E era um senhor bem cabelo branquinho que tomava conta lá. E eu era muito pequena, acho que eu tinha 1 ano e pouco. Minha mãe trabalhava e eu ficava com meu avô. E quando eu ficava com meu avô, o meu avô, ele não tinha uma perna. E às vezes, ele gostava de tomar uma cervejinha, né, a biritinha dele. Ele cochilava. Eu saía, eu abria o portão, eu ia andando, né, porque tinha um murinho, assim, bem baixinho, igual ao interior. Tinha um murinho baixinho nesse estabelecimento. E eu ia lá e eu falava, seu Olivo, o seu Luíso, o nome dele eu não me recordo direito. Eu vim fazer compra, põe na conta da minha mãe. E eu saía catando. Sabe aquelas calcinhas de criança, cheia de flu-flu, cheia de coisinha? E eu catava 1, 2, 3. Aí, às vezes, que eu falava, vou comprar. Às vezes eu pegava a calcinha e vinha embora pra casa. Minha mãe via quando chegava à noite. Meu avô nem se dava por conta. Aí minha mãe ia lá, com a cara no chão. A Sibeli pegou essas calcinhas, quanto que é, senhor? Ah, ela disse que veio fazer compra, que a mamãe ia pagar depois. Então, assim, tem umas coisas que, assim, fica eternizado, né? Então, quando eu era pequena, tinha muito disso. Eu tenho muitas lembranças, assim, de ternura, sabe? Que nem com a Dona Amélia, com a Sandra. A Sandra gosto muito de cantar. Gosto muito de dançar. Gosto de instrumentos, essas coisas. E geralmente a gente colocava música, eu e a Sandra, e a loucura, né? E a Dona Amélia ficava só olhando e tal. Mas eu lembro que quando a gente parava, né, que ia dormir, que ia fazer oração, tudo, sempre a gente tinha uma coisa assim, né? Ela falava assim, um beijo. E eu falava, um beijo com chantilly. E ela falava assim, ai, Belinha, com chantilly e morango. E eu, não, o meu é melhor. O meu é com chantilly, doce de... Aquela melequeira, sabe? E a gente sempre tinha essa parte de carinho, né? De apoio, de acolhimento. Então, assim, não posso dizer que só houve espinhos. Não teve só espinhos. Teve muito perfume. Tiveram muitas pétalas na minha infância também. Né? Tem pessoas que com certeza me acolheram, mas eu não lembro. Tem pessoas que com certeza me deram um abraço, uma mão, um pulso de firmeza, mas nem tudo eu lembro, né? Inclusive teve coisas que eu fiz questão de esquecer até um certo tempo, que eu comecei a lembrar. Mas assim, para fechar essa parte da minha infância, hoje eu vejo isso assim bem marcante. Como é importante a gente não influenciar as crianças, porque às vezes os adultos têm mania de falar, conversar com um, conversar com o outro, e nem se dá conta que a criança tá ali, a criança absorve tudo. Eu absorvi muitas coisas que eu acho que foram desnecessárias para mim, que inclusive me atrapalharam no meu desenvolvimento motor, psicológico, emocional. Mas olha como é, eu com 11 anos de idade, um certo dia, eu tenho essa lembrança, eu vou terminar esse vídeo com essa lembrança. Com 11 anos de idade, tava fazendo qualquer coisa ali, nem lembro o que eu tava fazendo. E
de repente alguém vira e fala assim, acho que meu parente, né? Seu pai tá lá no portão. Eu com 11 anos de idade. Eu lembro que eu não andava nem pra frente, nem pra trás. O pavor meu foi tão grande, que eu só lembro que eu me mijei naquele momento. Eu me mijei, literalmente. Pra vocês perceberem o quanto altera, o quanto influi, o quanto pode ser determinante certas conversas que os adultos têm, que acabam impregnando, né, sentimento de insegurança, de medo. Então, assim, mesmo sem saber o porquê, aquela foi a resposta que o meu corpo teve, que o meu cérebro teve, que as minhas emoções falaram naquele momento. Então, passou uma pessoa, tá? Peço desculpa. Então, foi esse o mecanismo que eu tive no momento, com 10 para 11 anos de idade. Então, muitas coisas me marcaram, né? Algumas positivamente, outras negativamente. Mas o importante é que se eu tô aqui e tô indo em busca, eu acredito que pra ninguém nada é fácil. Acho que todo mundo tem os seus conflitos, todo mundo passa pelas suas incertezas, tem as suas desesperanças. Tem momentos mesmo que a gente fala, perde a fé, né? Que a gente costuma falar. Mas é justamente nesses momentos que aí a gente consegue ter dimensão de qual é o tamanho da nossa luz, de qual é o tamanho da nossa força. E eu sou muito grata por cada folha escrita no livro da minha vida. E lógico, peço desculpas se eu esqueci o nome de algumas pessoas que fizeram parte da minha infância. Mas de alguma maneira... Silvia, não posso deixar de falar, Silvia, Vera, também foram muito importantes na minha infância. Teve um tempo que eu também passei a ficar algumas vezes na casa da tia T, que é outra fofa, né? Cozinhava pra mim. Eu sei que tinha um pé de jambo na casa dela. Eu adorava subir naquele pé de jambo, comer o jambo todinho dela. Mas assim, me deu muito acolhimento também. Então, assim, nesse aspecto, eu acho que da parte da infância foi isso que eu acho de mais marcante, que tem mais relevante para o que vocês me pediram, né? Saber como que foi a minha infância. E nessa parte é isso, tá? Até aí, acho que hoje para um primeiro vídeo tá bom demais. Eu queria ter feito mais curto, mas como eu disse, é muita coisa. Então eu agradeço a você que passou por aqui. Se você gostar do conteúdo que eu vou começar a postar, que aqui eu vou postar coisas sobre o meu trabalho, lógico, mas geralmente eu vou estar postando muito sobre expansão, sobre autoconhecimento, sobre a gente crescer através não só das dores, gente, crescer também na alegria, crescer no amor, na sabedoria, na prosperidade, né? Vamos falar muito de energia, da parte espiritual, mas não vendo só o vínculo religioso. Não é. A questão aqui não é criar um clima de rivalidade, não. É ver o que nos une. Então seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cibele Barbosa. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz falando da minha infância, a parte 1 da minha história, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Foi feito de maneira muito simples, sem nenhum mimimi, mas é porque a vida da gente é assim, é simples, né? Menos é mais. Então eu agradeço imensamente. Se você gostou dessa primeira parte da minha infância, conta pra mim depois aí nos comentários o que você achou. Você se identifica? Também passou por alguma dessas coisas na sua infância? Passou por outras? Eu acho que quanto mais a gente divide a nossa história, mais leve, mais quentinho fica o nosso coração. Então eu sou grata a você que veio até aqui, curtiu,
Se conhece alguém que passou por isso, se quiser estar vindo com a gente também embarcar nesse meu canal, saiba que esse canal eu não estou fazendo com o intuito de aparecer. Não, eu vou mostrar o meu trabalho, vou falar de muita coisa. Tenho sim planos de fazer live com pessoas interessantes que venham agregar para minha vida, para a vida das pessoas que fazem parte do meu ciclo. E é isso. Eu agradeço de coração. Salve nossas forças. Obrigada.